Certo. Não dá mais nada agora. Um salgado. Certo. Brasil, maior país da América do Sul com aproximadamente 210 milhões de habitantes. Pará, estado da Amazônia brasileira, formado por uma população de mais de 8 milhões de pessoas. Santarém, município paraense, às margens do rio Tapajós, que hoje conta com cerca de 300 mil moradores. E é desse lugar que falaremos, porque ainda precisamos discutir sobre racismo e preconceito no Brasil. Ricardo Albuquerque é procurador de Justiça do Estado do Pará. O áudio foi gravado durante uma palestra para estudantes de Direito no auditório do Ministério Público. Esse problema da escravidão aqui no Brasil foi porque o índio não gosta de trabalhar. Até hoje, o índio preferia morrer do que cavar mina, do que plantar os portugueses. São muitas imagens, né, que a gente escuta e percebe nas falas das pessoas, na rua, e inclusive nas falas de políticos, né, na maneira como o Estado gerencia essas populações, né, as políticas para essas populações. Né. As imagens são muito conhecidas, né, e muito antigas. Uma coisa que me espanta é a maneira como, se a gente vai em documentos antigos, como por exemplo, desde a Carta do Pero Vaz de Caminha, né, ou os relatos do Frei Bartolomeu de Las Casas e outros relatos antigos, né, hoje já com 500 anos, né, eles ressoam muito intensamente com coisas que a gente escuta no cotidiano ainda, né? Então uma coisa que é impressionante, para mim impressiona, né, como durante tanto tempo o imaginário se mantém tão forte assim, e aí eu digo imaginário mesmo, né, porque é muito mais de uma certa imaginação sobre os índios do que sobre de fato uma observação e uma convivência direta com os índios, né? É uma certa polaridade, né, entre o que na antropologia e nas ciências humanas ficou conhecido lá como a ideia do bom selvagem e do mal selvagem, né? Então, por um lado, os índios são vistos como aqueles que preservam a natureza e, enfim, tem uma relação mais natural com o ambiente natural, né? E, de fato, uma relação pensada quase como de pertença ao mundo, ao ambiente natural. E, por outro lado, os índios são pensados como a figura do mal selvagem, né? E aí entra esses estereótipos como preguiçoso, essa ideia de que o índio atrapalha o desenvolvimento nacional, né? Coisas que são muito resultado de um afastamento em relação aos povos indígenas, né? Para ser um índio, eu acho que tem que ter tem que ter vindo realmente de lá, de dentro da aldeia, tendo toda aquela cultura ali do pajé, dos ancestrais, de tudo, respeitando toda essa cultura lá deles, entendeu? Acho que tem que ser uma pessoa que é nascida lá dentro mesmo. Dos índios? A gente vem falar que eles moram no mato, né? Vive da caça, e depende do ouro, né? Depende do ouro, depende da natureza. E o que eu vejo falar deles é isso só. Olha, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração polêmica sobre os povos nativos do Brasil. Foi durante uma transmissão ao vivo numa rede social em que ele falava sobre a criação do novo Conselho da Amazônia e as ações previstas para a proteção de terras indígenas. Vamos ver. O índio mudou, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Bom, a articulação dos povos indígenas do Brasil disse numa rede social que vai entrar na justiça contra Jair Bolsonaro por crime de racismo. Eles estão civilizados como a gente. Eu acho que a gente poderia dizer que a própria oposição entre selvagem e civilizado ela é uma oposição civilizada, né? A gente está dentro de uma maneira em que o Ocidente moderno estava refletindo sobre a existência de outros povos, né, que não eles próprios, né, e de uma maneira, como a gente diz na antropologia, etnocêntrica, né. Então, com o movimento das grandes navegações a partir do século XIV, né,
você tem essa descoberta dos novos mundos, né? Porque os europeus eram uma descoberta e a partir daí uma reflexão sobre quem eram esses povos, né? E essa reflexão, muito nitidamente, ela era feita a partir dos próprios parâmetros europeus, né? Então os europeus que se consideravam civilizados, né? Os europeus e a América do Norte, viam, né, e posteriormente a América do Norte, viam os índios como a sua antítese, né? Viam os índios por aquilo que lhes faltava, de acordo com a sua própria perspectiva, né? E daí surge essa ideia de que os índios seriam selvagens, né? Um pensador importante na antropologia, principalmente nos estudos de parentesco, posteriormente, né, criou essa divisão, cristalizou, né? Já era uma divisão que já existia, né? Mas uma distinção progressista e civilizatória, né, evolutiva, entre selvagem, né, a selvageria, a barbárie e a civilização, né? E tudo isso é pensado, né, como escalas, degraus de evolução e pensado a partir de um parâmetro que era fundamental para o mundo europeu, justamente, que era o parâmetro tecnológico, né? Então, aquele mundo que fez a Revolução Industrial imaginava que a tecnologia era a coisa mais importante para se pensar sobre o estado, né, a condição de existência dos povos no mundo, né? E a partir daí, povos que tinham uma tecnologia material simples, relativamente simples, né? Mas ao mesmo tempo com uma sofisticação em termos de adaptação ao meio em que vivia enorme, né? Passaram a ser vistos como mais simples, primitivos, etc., né? Se considerar um índio, ele tem que ser um índio mesmo, e tem que provar que ele é um índio. O branco, ele é branco e pronto, ninguém questiona a pessoa. Aliás, tem gente que nem é tão branco assim e a pessoa diz que ela é branca e todo mundo admite que ela é branca. Já o indígena não, se a pessoa diz eu sou indígena, é quase como se viesse logo a pergunta, prova que tu és índio, de onde que tu és, fala uma língua indígena, enfim, é um desafio ser indígena. Por que a gente tem que provar? O japonês, o judeu, os negros, eles têm que provar que são, e por que o indígena precisa provar que é indígena? Mas as pessoas pensam isso e cabe a nós indígenas ter um pouquinho de paciência, respirar fundo e dialogar com essas pessoas. Porque a pessoa do senso comum que diz, mas tu não é índio não, prova que tu é índio, ela está reproduzindo estereótipos que ela já veio recebendo ao longo de décadas. Então a gente precisa ter paciência, por mais que às vezes a gente não tenha mais paciência para esse tipo de manifestação racista, no fundo é o racismo, mas a gente, através do diálogo, da persuasão, a gente pode ir vencendo essas resistências. Quer falar a linguagem dos indígenas? Que se tu não sabe, fica falando essas coisas, sabe, assim, para tentar parar a gente, né? Eu digo, pois eu provo. Porque a minha mãe, ela vem de uma raiz indígena. O sangue, ele corre na veia, vem de lá, dos nossos antepassados. E eu, né, tenho a certeza de que eles nasceram, né, os meus antepassados viveram, né, nessa beirada aqui de Cavada, né, Cavada, aqui, Açaizal, né, vindo de lá para cá, daqui para lá. Eu tenho certeza que não vieram de outro lugar, de outro país estranho, né? Não vieram. Nós estamos aqui. A nossa identidade fala tudo. Eu não preciso mostrar aqui a minha cultura, eu não preciso mostrar aqui algo que possa provar isso. Eu já sofri muito preconceito e já fui muito discriminada com relação à minha identidade. Primeiro, pela questão dos estereótipos, aonde perante a sociedade branca entre aspas, eu não me encaixo nos estereótipos dos indígenas, no qual tem que ter o cabelo liso, o olhinho puxado. É toda uma coisa colocada pela mídia social. Na outra questão que também sofro com relação ao preconceito à minha identidade é não falar uma segunda língua indígena, somente falar a língua portuguesa. Na universidade a gente sofre muito por causa da língua, às vezes a gente conversa entre si, entre o Aiuá e outros, e o pessoal fica olhando e depois faz uma piada assim, sem graça, mas a gente percebe que é indireta para nós, a piada que eles fazem. Porque na verdade a maioria reclama do uso de celular, né? Fala que é indígena, precisa usar tecnologia, é locado indígena no mato. Então a gente sofre por causa disso também, da roupa e os joias. A
e demais coisas também. Eu gosto de andar todo o tempo pintada. E quando eu saio pintada, todo mundo fica olhando com aquele olhar tipo de preconceito, Aí até pessoas se afastam um pouco para não ficar perto. A gente anda com nossos grafismos, né? E eles não aceitam esses tipos de... Para nós, eu acredito que é bonito e a nossa cultura é isso, né? E eles que não entendem o que quer dizer, é por isso que eles falam contra a gente, né? Eu já sofri preconceito, tanto dentro quanto fora da universidade, por eu ser indígena e ser questionada pelo fato de eu usar maquiagem, usar roupa normal como qualquer outra pessoa, usar tecnologias, porque segundo o branco, o índio tem que ter o cabelo liso, tem que ter a pele morena, o olho puxadinho. E outro fato é, por eu ser da aldeia, de onde eles afirmam que são as aldeias fakes inventadas no Tapajós. Numa cidade como Santarém, onde durante um século aproximadamente as pessoas se acostumaram a dizer que não tinha mais índios aqui na região, quando as pessoas veem índios, e esses índios não são aqueles que as pessoas pensam, selvagem, pintado o tempo todo, as pessoas dizem, esses não são índios, porque as pessoas esperam ver um índio ou uma índia de acordo com o seu estereótipo. E os indígenas que transitam em Santarém, Itaituba, Belém, Manaus, são indígenas contemporâneos, com culturas, com jeitos de ser diferente. Então, essa imagem do índio selvagem, que tem até um corte de cabelo, tem que ser um corte cuia, do jeito que os filmes mostram, esse índio praticamente não existe na realidade, mas é ele que ainda está na mentalidade das pessoas, elas esperam ver esse índio nas ruas. É muito complicado conviver diante de tanta discriminação. Onde quer que estejamos, infelizmente, somos discriminados, né? A nossa identidade, a nossa cultura é algo tão original de nós mesmos que, independentemente da situação em que estamos, não vai mudar. E ninguém vai mudar. Porque nós somos resistência. E essa questão da resistência é que incomoda até mesmo as autoridades. Por quê? Porque elas querem dominar, de certa forma, determinadas situações em que nós não aceitamos. E quando passamos a não aceitar, aí vem o embate de sermos mais ainda colocados para baixo, de sermos considerados seres incapazes, né? Aí vem a selvageria, que somos selvagens, né? Aí vem a questão da língua, que nós não sabemos falar a língua materna, então não somos indígenas, somos índios falsos. Vem a questão, se falarmos a língua, também somos discriminados, pelo fato de falarmos a língua materna e não sabermos a língua portuguesa. São situações tão contraditórias assim que a própria sociedade, que tem esse imaginário do que é o indígena, ela se contradiz. Hoje, Santarém, ela está nesse epicentro de um processo de expansão da fronteira econômica. É vista como a nova rota da soja, o novo lugar, tanto para a expansão do agronegócio, quanto para o escoamento, né, da produção de grãos do Centro-Oeste. Então, a gente vê com muita força aqui na região hoje esse discurso de que os povos indígenas são um entrave ao desenvolvimento, né, que eles estão no caminho desse desenvolvimento, atrasando o resto da população. Então, essa ideia de que os povos indígenas vivem num atraso, né, na selvageria, que os seus costumes ssão bárbaros, elas são em vários momentos ativadas. Vem aqui atrás de nós, tá vendo? Tá vindo os caminhões da soja. E essa soja tem o sangue dos povos indígenas. Nessa soja tá vindo todo o extermínio que eles fizeram com os nossos povos há mais de 500 anos. Desculpem os trabalhadores, mas vocês estão carregando o sangue dos nossos parentes atrás de vocês nessas carretas. Respeitem os povos indígenas! Respeitem os povos indígenas do Brasil! Nós sofremos aqui na Amazônia
sofrem lá na região sul e todas as regiões do Brasil. Mas nós queremos dar um recado para a soja, para o agronegócio, para o governo. A nossa resistência continua. Vocês podem até roubar aquilo que é nosso, mas vocês sabem que não foi fácil, porque a gente não entrega assim de bandeja. A nossa resistência continua e vai continuar sempre. Agradecemos, sim, a Deus do pão, a Mãe Terra, porque vocês estão matando a nossa Mãe Terra e a gente está defendendo. Aonde que está o desenvolvimento que a Cargill pregou há mais de 10 anos atrás? E o pior de tudo, foi implantado no cemitério dos nossos antepassados. Eles implantaram a Cargill aonde os nossos antepassados foram enterrados, aonde eles tinham a sua maior riqueza. O governo passou por cima de todas as leis, passou por cima de todos os povos e implantou a Cargill aí. E por isso nós não vamos deixar que eles façam isso no Lago do Maicá. Nós vamos nos unir a todos os povos e eles não vão passar por cima de nós. Não às portas do Maicá! Nós queremos demarcação já! Demarcação já! Demarcação já! Os índios não atrapalham, eles estão ajudando a preservar a vida do planeta. Então, assim, tudo aquilo que o indígena faz pode até atrasar uma coisa que eles chamam de desenvolvimento, mas eles estão justamente preservando para que eles possam ter uma vida mais longa. Um dos fatos também muito recorrentes que acontece é de a pessoa chegar com você e falar: ah, você é índio só para obter vantagens. Mas que vantagens são essas? Poluição dos nossos rios, invasão de nossas terras, violação de direitos todos os dias ao nosso povo. É isso? E outra desses estereótipos que a gente vê muito presente aqui é essa ideia do índio aculturado, né? Do índio que já não é bem índio, que está em vias de deixar de existir, né? E essa ideia de que é possível não reconhecer a identidade desses povos indígenas como um mecanismo de lhes negar direitos, ela é muito antiga na história da relação do Estado brasileiro com os povos indígenas. Mas a gente teve, na Constituição de 88, um marco, pelo menos legal, de desconstrução dessa ideia de que existem escalas de indianidade, enfim, de que indígena é uma categoria transitória de passagem que vai dar lugar, enfim, a uma integração com a sociedade brasileira unitária. Índio mesmo que eu sei muito tempo para fora, Altamira, Rudolfes, aí São Paulo, Rio, aí para fora que tem mesmo os índios mesmo que a gente vê falar, porque para cá mesmo a gente não vê nem... Se tiver uns 4 a 5 índios só, mas é desses, como é que chama, é enxertado, que não é índio funcional. O índio funcional mesmo tá no mato mesmo aí, eles estão no mato mesmo aí, estão mexendo aí com o mato, aí, mexendo com a natureza. Uma vez que uma pessoa que passou aqui, e essa pessoa estava fazendo uma tese, ela não é indígena, mas ela estava procurando os quilombolas indígenas para fazer uma tese dela aqui. Aí ela disse, mas onde já se viu índio metido a branco, índio do cabelo carangolado? Eu disse, olha, para ser índio tá aqui, olha, no sangue da gente. E aí eles querem dizer que a gente não é índio. O índio é para estar lá no mato, isolado. E não é bem assim. Nós nos declaramos indígenas, nós somos filhos da terra e nisso nós vamos lutar por essa terra que nós estamos aqui. E jamais eu vou deixar meu pedaço de terra aqui e vou lá para a cidade. Então é muito difícil a gente falar de uma formação dessa região pensando uma população indígena ou os europeus e os africanos, né? Tá para além disso. E nessa mistura, né, ao longo desse processo de construção deste lugar, né, a gente percebe
uma mestiçagem muito clara, né? E formações, inclusive, e por isso mesmo, por conta dessa mestiçagem, inclusive uma invisibilização das populações nativas, porque elas se misturaram, né? E aí tem toda uma questão que a gente pode, né, falar sobre de como que essa invisibilidade, né, apagaram essas identidades, né, com várias denominações, misturados, mestiços, caboclos, né? Se hoje nós existimos, né, é porque nós resistimos. E nós somos Surara, nós somos guerreiros. E nós jamais iremos doar os nossos direitos. Nós estamos aqui para preservar a natureza, para preservar os nossos lugares sagrados, e que nós não somos gaúchos, nós não viemos exportados para cá. Nós nascemos aqui, vivemos aqui, e nós mostramos que nós tem cultura, nós tem luta, e essa luta nossa, ela precisa ser respeitada como um povo, como uma etnia, porque nós vivemos, nós nascemos aqui, nós vivemos, nós convivemos aqui, e nós já mostramos a nossa realidade, nós já mostramos a nossa cultura, que nós existimos e nós vivemos aqui, e que esse território desse povo Munduruku, e essa natureza, essa floresta, ela precisa ser preservada por nós. Nós precisávamos ter um pouco mais de conhecimento, de contato, para que as coisas fluíssem melhor entre os povos indígenas e a nossa civilização de forma adequada, para que pudéssemos compreender uns aos outros.